Olá a todos, eu vou continuar os sudokus do vídeo anterior, de Use and Duality, feitos pelo Marty Sears. E, bom, recapitulando, ontem eu fiz a entrada da mina e eu fiz também o mini sudoku relativo a cada uma das gemas, né? Então, a da Safira, a gente descobriu que o valor dela é 8 e as linhas azuis são divididas em segmentos, né? São divididos pela linha mais grossa, né? Em segmentos que vão ter a mesma soma. Também fizemos o Rubi, que tem valor 4, né? E a linha vermelha vai alternando entre números pares e ímpares. Nesse aqui descobrimos o valor da Safira, da Esmeralda. E a linha verde vai alternando números desses grupos, né? De 1, 4, 7, 2, 5, 8 e 3, 6 e 9. Vai alternando dígitos desse conjunto. E também o da citrina, que alterna entre um número baixo, médio e alto. E o valor dela é 9. E também só para recapitular o que são as linhas de índice, que são um tema recorrente desse Sudoku. O número que está numa certa posição, na posição daquele número vai ter o dígito da posição que ele estava. É meio confuso isso, mas por exemplo, analisando essa linha, temos um na posição 1, né? Então tem um na posição 1. 2 na posição 2, então tem um 2 na posição 2, e aqui tem um 4 na posição 3, então tem um 3 na posição 4. E regras que dá para deduzir desse tipo de sudoku é que uh, não podemos repetir número ao longo da linha, e o maior dígito que a gente pode colocar ao longo de uma linha é o comprimento daquela linha. Então, numa linha de tamanho 4, o maior número que podemos colocar é justamente o 4. Bom, voltamos aqui então para o sudoku principal. Eu já havia colocado os valores, né, das gemas que encontramos. Esse puzzle de Fog of War, então quando colocamos um número corretamente, as células em volta dele vão ter a névoa, que são esses quadrados cinzas, dissipada. Bom, é, aqui fala na regra que cada linha elas não se cruzam. Então, por exemplo, essa linha azul, opa, ela não poderia, por exemplo, fazer isso. Ela não poderia se cruzar. Opa. Além disso, uma linha não vai cruzar a outra. Então, por exemplo, digamos que aqui seja azul, a vermelha não pode fazer isso porque estaria cruzando a linha azul. E bom, pelo que eu entendi das regras, cada linha tem uma linha de cada cor somente. Então, como isso aqui indica já que ela está vindo na diagonal e depois tem que conectar ali em cima, tem que ser esse caminho porque não passa por essa casa, não dá a volta. E a mesma coisa podemos fazer para para as outras cores. Uma coisa que eu também estava reparando é que a linha chega até o final da borda, sendo que no design, né, das linhas de índice, a extremidade final ela vai até a sua metade. Então dá pra gente saber que pelo menos até aqui tem a linha também. Pode ser que ela venha até aqui, mas isso não tem como a gente saber por enquanto. Opa. Certo. Ahn, bom. Ah, é, a gente pode começar aqui por essa linha de índice que está no centro. Dá pra gente ver, opa, que aqui é ligado e vem pelo menos até aqui. E aqui também é ligado, né? Agora,
Se isso aqui se tratar de uma linha de índice de tamanho 8, vai ter ao longo dela números de 1 a 8. Então o 9 não vai estar presente nessa linha. Então o lugar que sobraria para o 9 é aqui no centro, que não é possível por causa do 9 na mesma linha. Então essa linha de índice central, ela vem até o meio e ela vai ter todos os dígitos. Certo. Ó, vamos olhar aqui a linha azul, porque lembrando, as linhas que dividem as caixas dividem a linha azul em segmentos e cada segmento vai ter a mesma soma que o outro. Então, esse segmento vai ter uma soma, esse segmento vai ter a mesma soma e o segmento depois dessa linha preta vai ter também essa mesma soma. Se a gente for considerar aqui o menor conjunto possível, que seria 1, 2, 3, 4, a soma disso aqui é 10. E não tem como, com uma casa só, a gente terminar de somar 10. Então, pelo menos a linha azul vem até aqui em cima. E ela é justamente de tamanho 9. Então, ela vai ter todos os números. E outra coisa, o número que tiver aqui vai ser o mesmo número daqui. Porque isso aqui é um conjunto de 1 a 9. Então, isso aqui vai ter 8 dos números. E para completar os 9 da coluna, vai precisar desse mesmo aqui. Eu imagino que todas as linhas de índice sejam de tamanho 9 uh, nesse sudoku, mas não tem como afirmar ainda. Certo. Uma coisa que eu estava reparando é que, por exemplo, onde o 7 entraria na linha verde? Não pode estar em nenhum desses 3, nem nenhum desses 4, por causa dos 7 que estão na mesma caixa que eles. Então eu estaria aqui, ou aqui caso vá até o 7, né? Então de qualquer jeito aqui, digamos que seja aqui, seria um 7 na posição 8. Então teria um 8 na posição 7. Ou então se o 7 for aqui na posição 9, vai ter um 9 na posição 7. Então já podemos botar esse esboço. Bom, acabei de perceber que a linha 9, a linha amarela, também vai ter 9 de comprimento. Por quê? Esse 9 aqui, ele tira a possibilidade de ter 9 nessas células. Então ele poderia ou estar na linha amarela ou em um desses dois pontos. E se tiver um desses dois, eles, de qualquer jeito, eles completam o 9 da coluna. E esse 9 também completa essa coluna. Então, precisaria de ter um 9 aqui em um desses três uh, para ter o 9 na coluna 1. Porque não poderia ser na caixa 2 por causa desse aqui, nem na caixa 3, na caixa 4, nem na caixa 7, por causa dos 9 na mesma caixa. Então, a linha amarela vai até 9 também. E novamente, o dígito que está aqui vai ser o mesmo dígito daqui. Porque esse aqui é um conjunto de 1 a 9, aqui são 8 dos 9. Então precisaria, o que está faltando nesse conjunto está aqui e aqui ao mesmo tempo. Certo. Uma coisa que podemos analisar aqui. Isso aqui vai ter os dígitos de 1 a 9, porque é uma linha de índice de tamanho 9.
Então, se a gente somar novamente, né, os números de 1 até 9, temos a soma 45. E são três segmentos: segmento 1, segmento 2 e segmento 3. Eles vão ter a mesma soma. Então, o valor, né, de cada uma dessas somas vai ser o 45, que é a soma total entre os dígitos de 1 a 9, dividido por 3. Então, cada segmento desses vai ter uma soma igual a 15. Esse par aqui é interessante porque só tem dois conjuntos, né, dois pares de números que somam 9. São 7 e 8 e 6 e 9. 7 e 8 não é uma possibilidade porque já tem o 7 na mesma caixa. Então aqui é um par 6 e 9. E não poderia colocar o 9 aqui, porque seria um 9 na posição 8, então precisaria de um 8 na posição 9. Que no caso precisaria ser um 6 para completar a soma. Então aqui é o 9 e aqui é um 6. 6 na posição 8, então é um 8 na posição 6. 2, 3, 4, 5, 6. Bom, a lógica que aplicamos para a linha amarela não pode ser aplicado para a linha vermelha, porque o 9 aqui na caixa 8 não pode estar em nenhuma dessas células, por causa do 9 na mesma coluna, na mesma linha. Poderia estar na linha vermelha, se ela for uma linha de comprimento 9, ou então em um desses dois pontos. Digamos que seja neles. Então, para completar esse conjunto aqui de três linhas, já temos o 9 na linha de cima, 9 na linha do meio, então precisaria de um 9 na linha de baixo. Que não poderia ser nessa caixa, por causa desse 9, nessa caixa por causa desses 9. Então, seria em um desses três pontos. Aqui não poderia ser por causa desse 9, aqui por causa desse 9. Então, poderia estar aqui. Né? Se o 9 estiver nessa linha, então vai ter um 9 aqui, de qualquer jeito na linha vermelha. Então, a linha vermelha também terá 9 de comprimento. E mais uma vez, o dígito aqui é o mesmo dígito daqui para completar os conjuntos. Bom, precisamos colocar um 7 na linha azul, e ele não pode estar em nenhum desses dois pontos, porque ele já somaria 15 com 8, e eu precisaria de um 0 na outra célula. Então, ou seria um 7 na posição 1, 7 na posição 2, 7 na posição 3, ou um 7 na posição 4. E aqui é a posição 7, então 1, 2, 3 ou 4, né, por causa da regra do índice. Eu acho que seria interessante ver a linha vermelha. A linha vermelha é a linha de paridade, que é de par ou ímpar. Bom, a gente sabe que, como a gente viu, né, na sessão do vídeo, que eu resolvi o Sudoku Ruby, numa linha de paridade de tamanho 9, vai começar e terminar num número ímpar. Então aqui vai ser par e aqui ímpar, né? Que o que eu estou vendo é onde pode ter o 9. Não pode estar aqui na primeira seção, porque já tem um 9 na mesma caixa. E não vai poder estar na última seção, porque aqui é um número par e aqui um número ímpar, por causa da regra de paridade. E se o 9 fosse aqui, ele entraria em conflito com esse 9. Então, temos o 9 em uma dessas duas posições, que é a posição 5 ou 7. Então aqui na ponta, né, um 9 na posição 5 ou um 9 na posição 7, indica um 5 ou um 7 na posição 9.
Bom, dá pra gente colocar o 9 aqui, porque já tem nessa coluna, já tem nessa coluna, e falta um nessa coluna aqui, que não vai poder ser aqui, por causa desses 9 e por aqui ser um número par, então só resta aqui. Qual é a regra do amarelo? Tá. Bom, aqui pra gente chegar em 15, assim, talvez fique um pouco confuso que cada hora eu pego pra olhar uma linha, mas acho que faz parte. Aqui a gente precisa completar 15. Já temos 8, então precisa de 7. Com dois números, os conjuntos que formam 7 são 1 e 6, 2 e 5 ou 3 e 4. Como a gente já tem um 6 aqui na coluna e na linha, né? Não poderia ser 1 e 6. Então aqui não pode ter 1. Então o 7 não pode estar na posição 1. Então o 7 estaria em uma dessas posições, né, na posição 2, 3 ou 4. Isso tira essa ambiguidade, né, que nós sabemos se é um 5 ou um 7 aqui, porque o 7 obrigatoriamente está em um desses três pontos. Então aqui não pode ser o 7, logo aqui é o 5. Um 5 na posição 9 indica um 9 na posição 5. Vamos ver. Aqui poderia ser 3, 4 ou 5, né, para combinar com uh, os outros dígitos para ter uma soma 15 no segmento. Digamos que seja 2 e 5. 5. Um 5 na posição 5 se referencia. E um 2 na posição 7, 7 na posição 2. Aparentemente, não tem nenhum problema assim de imediato. 3 na posição 7, 7 na posição 3. Um 4 na posição 5. 1, 2, 3, 4, 5. Um 4 na posição 5. Então eu precisaria de um 5 na posição 4. Porque é impossível por causa desse 5 aqui. Então aqui não pode ser um 3, logo aqui não pode ser um 4. E se aqui for 4 e aqui 3? 1, 2, 3, 4, 5. 5 na posição 3, um 3 na posição 5. Melhor, um 3 na posição 5 indica um 5 na posição 3, também entra em conflito com esse 5 aqui. Então aqui o único par possível mesmo é o 2 e 5. E, inclusive, a névoa ter dissipado já é um indicativo que está certo. Nesses sudokus com a névoa, eles são feitos de um jeito que você não precisa adivinhar. Eles são feitos de um jeito para você ir seguindo uma ordem e você consegue resolver sem precisar de nenhum chute, que é uma coisa muito interessante. Bom, o 5 está na posição 5 se referenciando e o 2 na posição 7, então preciso de um 7 na posição 2. Bom, o 7 aqui é o verde, então a gente viu que era o mesmo dígito, né, dos dois. Vou apagar a cor para deixar um pouco mais claro as coisas. Bom, um 7 na posição 1 indica um 1 na posição 7. Então 1, 3, 5, 7. Bom, tem um 7 um desses dois aqui. Ó, nesse conjunto aqui de três caixas, já tenho 5 na coluna do meio e na coluna da direita. Então preciso de um 5 na coluna da esquerda, que vai ter que ser nessa região. Então em um desses dois.
Qual a regra da esmeralda? 147, 258, tá. Hum, Vamos ver os números que faltam aqui. Faltou 1, 3 e 4. Não tem como resolver isso por enquanto. Bom, aqui é um 3 e 4, né? Que são os números os dígitos que faltam nessa linha azul. Então aqui sobra 2 e 6. Bom, se aqui for um 6, é um 6 na posição 8. Então eu precisaria de um 8 na posição 6. Só que entra em conflito com esse 8 aqui, que está na mesma caixa, na mesma coluna. Então aqui tem que ser um 6, um 2. Um 2 na posição 8, então um 8 na posição 2. E aqui o 6. E aqui o 8 é a casa rosa, né? Então a gente pode colocar aqui. E aqui, ó. Aí agora foi revelado mesmo que uh, a linha verde era de tamanho 9. Eu apaguei os desenhos que eu fiz de linha, só para deixar o puzzle original mesmo. Bom, aqui é um número ímpar, né? Porque é uma linha vermelha. A linha vermelha vai alternando entre ímpar e par. Não, aqui é um número ímpar, na verdade. Né? Ímpar, par, ímpar, e assim por diante. E os números ímpares já foram 1, 5, 7, 9, só falta o 3. Ele está referenciando si mesmo, não tem nenhum problema isso. E aqui faltam dois números pares, já foi o 2 e o 8, então falta o 4 e o 6. Normalmente eles ficam ambíguos, porque cada um poderia estar referenciando a si mesmo, ou um referenciar o outro. Não, um 6 na posição 4, então um 4 na posição 6. Porém, tem um 4 na mesma coluna que essa casa aqui, então aqui é um 6 e aqui é um 4. Acho que podemos ver aqui. Eu vou apagar essas das marcações de cor, porque vai me facilitar um pouco. Eu vou usar a mesma coloração que usei aqui do amarelo, que eles dividem em uma sequência, né, de números baixos, médios e grandes, né, de 1 a 3, 4 a 6 ou 7 a 9. Eu usei o amarelo, então aqui vai ser um número alto, aqui ou médio ou baixo, então alto, médio ou baixo, alto. Aí médio ou baixo. Ainda não sei qual é qual. Dos números altos são 7, 8 e 9. Já foi o 8 e nessa linha tem um 7. Então aqui só pode ser o 9. Opa. E aqui o 7. Bom, um 8 na posição 1 indica o 1 na posição 8. O 9 na posição 4 indica um 4 na posição 9. Que cor usamos? Azul sendo os números baixos. Então vai ser essa sequência de cores, né? Eu estou usando a mesma coloração que eu tinha usado antes. Né, os amarelos são os números altos, os vermelhos os números médios e azuis os números baixos. E seguindo a ordem, amarelo, azul, vermelho. Então, amarelo, azul, vermelho, amarelo, azul, vermelho. Bom, dos números baixos são 1, 2 e 3. Já tem o 1, falta o 2 e o 3. Aqui não pode ser o 2, porque tem um 2 na mesma linha. Então aqui é um 3, aqui é um 2. O 2 está se referenciando, um 2 na posição 2. Então o 3 está na posição 5. Então tem um 5 na posição 3. E aqui é um 6 para completar, né? Bom, a gente estava em dúvida antes onde colocar o 7 nessa caixa, que poderia ser uma dessas duas posições, só que não pode ser nessa da esquerda porque tem um 7 já nessa coluna. Então, 7 na posição 8, então tem um 8 na posição 7.
Aí com isso a gente consegue saber a sequência da linha verde. Lembrando, a linha verde ela vai alternar entre o conjunto 147, 258 e 369. Uh, eu vou usar um conjunto qualquer de cor aqui. Então, o verde vai ser 147, o rosa vai ser 258 e o laranja eu vou usar o 369. E aqui vai ter que ser laranja, né, para poder fazer a sequência. Então aqui laranja, verde, rosa. Laranja, verde e rosa. O verde é o conjunto 1, 4 e 7. Já temos o 7, falta 1 e 4. Aqui só pode ser o 4 porque já tem o 1 aqui nessa coluna. 1 na posição 2, 2 na posição 1, 4 na posição 5, 5 na posição 4. E ó, o conjunto está sendo obedecido. As células de coloração rosa estão com os dígitos do conjunto 2, 5 e 8. Então, do laranja falta 3, 6 e 9. Aqui já temos o 6 e o 9 na caixa. Então aqui é o 3. Na posição 3 se referenciando. Aqui já temos o 9 na mesma caixa, né? Então vai ter que ser um 6 aqui e o 9 aqui. Esse 7 aqui tira a possibilidade do 7 daqui. Esse 1 aqui era a mesma casa desse aqui. É o mesmo número desse aqui, na verdade, né? E esse 4 tira a ambiguidade. Então vai ser 3 e 4. 1, 3 e o 4 referenciando a si mesmos. Bom, aqui falta 4 e 8. Já tem o 8 nessa coluna. Então aqui é o 8, aqui é o 4. Aqui falta 1 e 3. Já tem um 3 nessa coluna. Então aqui é o 3, aqui é o 1. Aqui nessa caixa não pode estar em nenhuma dessas posições por causa desse 1. Não pode estar nessas posições por causa desse 1. Então tem que ser aqui o 1. Não. Bom, o 4 nessa caixa só pode ser aqui, porque esse 4 nessa coluna, né, inviabiliza o 4 nessas posições. Então temos um 4 aqui. E aqui na caixa central já temos 4 nessa linha, né, por causa desses 4. Esse 4 aqui exclui essa posição e esse 4 exclui essa posição. Então só sobra o 4 aqui na posição 7. Se tem um 4 na posição 7, tem um 7 na posição 4. Então 1, 2, 3, 4. Eu também vou excluir o esboço que eu tinha feito das linhas e, né, como podemos ver, realmente começava do meio. Bom, aqui nessa caixa precisamos colocar o 6. E esse 6 tira a possibilidade dessas casas aqui. Então só pode ser aqui. Mesma coisa aqui na caixa de baixo. Esse 6 tira essas possibilidades. E esse 6 tira essa. Então aqui é um 6. Bom, o 6 aqui na caixa central. Ele não pode estar nessas posições por causa desse 6. Não pode estar nessas por causa desse 6. Não pode estar aqui por causa desse. Então, 6 nessas posições. Que seria ou um 6 na posição 2. Então precisaria de um 2 na posição 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não pode ter um 2 aqui porque já tem o 2 na mesma linha. Então o 6 vai ter que ser aqui, referenciando a si mesmo, né? E agora esses dois 6 indicam 6 nessa posição, né? Porque esse 6 olha aqui, esse 6 olha aqui. Bom, aqui ainda falta 1 e 3. Tem o 3 já nessa linha. 1. Bom, aqui é 2 ou 5. Só que eu ainda não consigo saber qual onde cada um deles fica. Bom, o 9 aqui nessa caixa central
Ele não pode estar aqui por causa desse 9, não pode estar aqui por causa desse 9. Então tem essas duas possibilidades. Ou seria um 9 na posição 3. Então teria um 3 na posição 9. Ou então 9 na posição 5. E aí um 5 na posição 9. Né? Então não pode por causa desse 5 aqui. Então temos um 9 na posição 3 e um 3 na posição 9. Aqui falta 5, 8 ou 9. São os dígitos que faltam para completar essa linha. O 9 não pode estar aqui por causa desse 9, o 9 não pode estar aqui por causa desse 9. Então ainda vai faltar o 5 e o 8. Por enquanto não dá para resolver esse par. Bom, o 1 nessa caixa não pode estar aqui por causa desse 1, não pode estar aqui por causa desse 1. Então seria uma dessas duas posições. Aqui o 1 referenciaria a si mesmo. E aqui o 1 na posição 2 indica um 2 na posição 1, que não tem problema no momento, né? E aqui nessa caixa não pode ser aqui por causa desse 1, nem aqui por causa desse 1. Então seria uma dessas duas posições. Já o 2. Bom, vamos ver o 2 aqui nessa caixa. Ele não pode ser aqui por causa desse 2. Se ele estiver aqui na posição 8, não, 2 na posição 8 indica um 8 na posição 2, que é aqui. E a gente não pode colocar um 8 aqui por causa desse 8. Se o 2 estiver aqui na posição 1, vai ter um na posição 2, que é possível, e o 2 aqui ele indica ele mesmo, né? Referencia ele mesmo. Então aqui é um par 1 e 2. Então aqui vai ser 5 e 8, que são os outros dígitos que faltam. E o 8 não pode colocar aqui, tanto por causa desse 8 quanto desse 8, né, que estão na mesma linha ou coluna. Então aqui tem que ser um 5 na posição 8, um 8 na posição 5. Para completar essa linha falta o 5. Aqui ainda falta o 2 e o 8. O 8 não pode estar aqui por causa desse 8, nem aqui por causa desse 8. Então é 8 aqui. 1 sobra aqui, né, que tira essa ambiguidade aqui. Podemos continuar completando. Esse 5 tira o 5 daqui, então vem para cá o 5. Esse 5 com esse 5 exclui essas duas casas. Para completar essa coluna falta o 3. Agora aqui nessa caixa falta o 2 e o 7. Não pode ter o 7 aqui, por causa desse 7. Então 7, 2, o 2 aqui e por fim o 3. E conseguimos completar esse aqui foi menos trabalhoso que os outros. Ainda mais porque é um sudoku, vamos dizer, com tamanho tradicional, né? Não um sudoku de 1 a 9, tendo 4 quadrados apenas, né? 4 caixas. Que foi uma coisa bem difícil de fazer, porque a gente não pôde usar, por exemplo, essa questão de completar a linha ou completar a coluna, porque a coluna ia ficar incompleta de qualquer jeito, né? A coluna ou a linha. E também, né, outra vantagem foi que tanto a entrada da mina quanto as mini-minas, né, de cada uma das gemas nos familiarizou com o conteúdo né, com as regras, com os macetes desses números, dessas linhas de índice. Que assim, até fazer esse sudoku, eu tinha feito pouquíssimos sudokus com essa regra. E eu até fiquei com receio de gravar fazendo dele, porque eu não sabia se eu ia estar familiarizado o suficiente. E acabou que, conforme foi passando, eu fui aprendendo, né? E espero que vocês tenham conseguido entender também como é que funciona essa regra.
E, bom, que sufoco, né? Não tanto quanto. Qual que foi? Acho que foi. É, o verde, que eu esqueci completamente de utilizar essa regra e passei alguns minutos só olhando a tela, tentando fazer qualquer coisa que poderia ter feito bem mais rápido se eu tivesse lembrado de ler as regras, né? Então, bom, fica também a dica, né? Se vocês tiverem interesse em fazer esse tipo de sudoku, né, com regras alternativas, não façam que nem eu e leiam a regra antes de fazer, porque vai aprender coisa. E, bom, se tem a regra, você vai precisar usar a regra para completar o sudoku. Esse é o brilho desses sudokus diferentes. Bom, esse ficou mais curto, né, que o anterior, mas também foi um sudoku só, enquanto no outro foram uns 5. E espero que tenham gostado. Eu não sei de quanto em quanto tempo eu vou estar postando sudokus aqui no canal, mas eu vou tentar sempre estar gravando. Eu gosto de estar fazendo, então eu vou tentar sempre gravar. E quando eu é, resolver algum que eu achar interessante, que eu não tiver demorado muito tempo, eu posso eu posto mais vídeos. Então até a próxima. Obrigado.